Boa noite. Seja bem-vindo a esta história para dormir. Hoje à noite vou ler para você uma história que Jesus compartilhou pela primeira vez há milhares de anos. Esta história é apenas uma das muitas que Jesus contou para ensinar as pessoas ao seu redor, para ajudá-las a viver suas vidas de forma mais justa, para plantar a mentalidade do reino dos céus em seus corações e para mostrar-lhes o verdadeiro e amoroso coração de Deus Pai. Esta história em particular é conhecida como a parábola do bom samaritano e, através das ações de 3 homens diferentes, vemos uma série de temas relevantes e opostos entre si. Temas como o preconceito e a bondade, a negligência e a compaixão, e o egoísmo e o sacrifício. Jesus usa cuidadosamente e inteligentemente esta narrativa para revelar as verdadeiras intenções do coração de um homem que pensava conhecer melhor que Jesus o caminho da vida eterna. Mas Jesus é aquele que é tanto o caminho quanto a vida. Por meio das ações e atitudes do samaritano nesta parábola, Jesus nos apresenta um exemplo de como viver buscando graça, misericórdia e amor sacrificial. Um amor que não lava as mãos perante os outros por causa de diferenças, mas um amor que se volta para o próximo apesar das diferenças. Você vai descobrir como o bom samaritano estendeu este tipo de amor a alguém que não podia retribuir e, de fato, alguém que na época teria até sido considerado seu inimigo. Te convido a pensar ao longo do processo em como Jesus demonstrou este mesmo tipo de amor incondicional e imparcial a todo mundo, pecadores e inimigos seus, quando ele morreu por nós na cruz. Agora, enquanto você se prepara para ouvir, acomode-se e deixe seu corpo relaxar. Esqueça os altos e baixos do dia que passou e aquiete seus pensamentos, inspirando e expirando enquanto isso. Permita-se descansar e, ao seguirmos esta jornada, abra seu coração e mente para a paz de saber que, da mesma forma que o bom samaritano amou sem hesitação, Jesus também nos ama. Agora, deixe sua imaginação fluir através das minhas palavras. Mais um dia tomava curso em Israel. O sol brilhava no céu, as pessoas andavam pelas ruas e o Filho de Deus operava diligentemente o seu ministério entre os homens. Jesus estava ensinando uma grande e curiosa multidão de pessoas que se reuniram em torno dele para ver se ele realmente valia toda a agitação que circulava pela cidade. Alguns estavam ansiosos para ouvir seus ensinamentos e ganhar sabedoria com o que ele tinha para compartilhar, e outros estavam ali para encontrar algo em seu discurso que pudessem condenar. No entanto, a favor ou contra Jesus, estavam reunidas pessoas de todas as idades, profissões e classes. Jovens e velhos, agricultores e pescadores, ricos e pobres. Como Jesus, aquelas pessoas eram todas judias e muitas bastante instruídas nos ensinamentos da lei. Ainda assim, uma grande parcela dos conhecedores da lei não gostavam nem um pouco de Jesus. Pelo contrário, eles os encaravam com desprezo, rejeitando seus ensinamentos e modo de vida, na intenção de apontá-lo como uma fraude a todos aqueles que o escutavam. E a razão pela qual odiavam Jesus não era que seus ensinamentos estivessem errados. Na verdade, era exatamente o contrário. Eles o odiavam, pois cada palavra que saía de sua boca era completamente verdadeira e repleta de sabedoria. Como eles, o Nazareno conhecia impecavelmente a lei e o que ela ensinava, mas cada vez que lhe era perguntado sobre isso, ele desafiava a maneira como as pessoas a interpretavam e apresentava uma nova maneira de pensar. Uma maneira que ninguém antes ousara explorar.
Afinal de contas, fazê-lo significaria mudar algumas de suas tradições. Para muitos deles, a mudança não era bem-vinda. Mesmo assim, Jesus ensinava com uma autoridade tranquila e convincente, comandando a atenção e a admiração de muitos outros que o seguiram, e seus ensinamentos com o coração aberto e as mentes inquisitivas. Sua figura era simples e acessível, mas também extremamente eloquente e virtuosa. Ele tinha uma habilidade singular para alcançar os corações ao seu entorno, inflamando-os com as palavras de Deus. A verdade é que jamais ninguém falou como este homem. Naquele dia em particular, entre a multidão, havia um advogado judeu. Ele era trabalhador e respeitado e conhecia a lei mosaica letra por letra. Ele era um especialista em sua área e não havia por perto quem pudesse desafiá-lo, tamanho seu conhecimento. Como muitos dos outros líderes religiosos, ele era cético sobre os ensinamentos de Jesus. Como alguém que reverenciava a história e a herança da lei, ele não gostava que Jesus desafiasse as pessoas a pensar de forma diferente sobre como praticar estas leis em sua vida. Enquanto ouvia Jesus e observava o fascínio que ele despertava na multidão, decidiu que era seu dever testar Jesus. E ele esperava provar a todos ali que ele não era tão sábio quanto pensavam. Então, o advogado abriu caminho entre as pessoas, esbarrando em ouvintes atentos enquanto ia em direção a Jesus. Quando finalmente chegou à frente da multidão, o advogado levantou a mão para chamar a atenção de Jesus. Apesar do mar de pessoas diante dele, Jesus o viu balançando seu braço para chamar a atenção e, sabendo exatamente quem ele era e qual era o seu propósito ali, fez um gesto para que o homem fosse em frente e dissesse o que queria dizer. O advogado limpou sua garganta para que sua voz fosse ouvida em alto e bom som. «Mestre», disse ele, «todas estas pessoas estão reunidas aqui porque a notícia ao redor da cidade é que você conhece e entende a lei melhor do que ninguém. Diga-me então, o que você diz que devemos fazer para herdar a vida eterna?» Bom, o advogado já sabia muito bem o que a lei dizia sobre isso. Inclusive, ele sabia de cor, palavra por palavra. Mas quando Jesus olhou para ele e respondeu sua pergunta com outra pergunta, ele foi pego de surpresa. Cristo respondeu-lhe: «O que diz a lei sobre como herdar a vida eterna? Diga-me, o que você sabe sobre isso?» A multidão silenciou-se em torno dele, na expectativa de como o advogado iria responder, pois todos o conheciam e sabiam que ele era um especialista nas Escrituras. Com todos os olhos presentes pairando sobre ele, o advogado respondeu sem hesitação: «Bem, primeiro diz que você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Depois diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, herdará a vida eterna.» Jesus sorriu e, sabendo que isso não era o que ele esperava, respondeu-lhe: «Muito bem, você conhece muito bem a lei. Assim como você disse, faça estas coisas e viverá.» Mas o advogado não estava satisfeito com a resposta de Jesus, pois ele já sabia o que estava escrito na lei e não estava procurando a Jesus para reafirmar isto. Na verdade, ele queria desafiar Jesus sobre o que aquilo significava na prática e testá-lo para ver se ele sabia algo que os demais não sabiam. Antes que Jesus pudesse continuar e responder às perguntas de outra pessoa, o advogado rapidamente falou novamente dizendo: «Mas, mestre, quem você diz que é o meu próximo?» A multidão murmurou entre si, pois também eles ficaram intrigados com esta pergunta perspicaz. Com certeza eles indagavam eram os membros de seu povo. Jesus os ouviu sussurrando
e sabia muito bem que eles não acreditavam que alguém que não fosse judeu pudesse jamais ser considerado como próximo. Mas o seu coração, como o do Pai, queimava tanto pelos judeus quanto pelos gentios, que futuramente se tornariam um só povo, os filhos de Deus, a amada Igreja de Cristo. Jesus desejava elevar os olhos dos seus companheiros para a perspectiva do reino dos céus. Então ele olhou para o advogado presunçoso e satisfeito, enquanto a multidão ao seu redor confirmava suas próprias crenças. Mas Jesus sabia que estas perguntas eram um teste, e reagindo com sabedoria ao desafio direcionado para ele, lançou um segundo. Jesus começou a contar uma história. Era uma vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Imediatamente, isso chamou a atenção da multidão, pois eles sabiam que esta viagem era perigosa e que o caminho para Jericó ficava muitas vezes cheio de ladrões que procuravam atacar quem quer que se atrevesse a tomá-la. Vendo que isto os tinha engajado e que eles estavam envolvidos na história, Jesus continuou. A certa altura de sua viagem, o homem foi atacado por um bando de ladrões que se escondia atrás das rochas que revestiam o caminho sinuoso. Eles saltaram sobre ele e o espancaram até que não mais conseguisse se erguer do chão. Depois o despiram de suas roupas e roubaram todos os seus pertences. Eles o chutaram e o empurraram na sujeira até que ficasse totalmente ferido, e uma vez satisfeitos com os danos que haviam causado, o deixaram como morto e fugiram. Ensanguentado, quebrado e machucado, o homem ficou jogado na estrada, incapaz de se mover ou de chamar por ajuda em seu desespero. Por sorte, não muito tempo depois da fuga dos assaltantes, um sacerdote passou por aquela mesma rota. Mas quando viu o homem deitado no meio do caminho, ele encolheu-se e desviou-se rapidamente para o outro lado. Tendo acabado de vir da adoração do Templo de Jerusalém, ele não queria sujar as mãos, e ajudar este homem certamente exigiria isso dele. Então, ao invés disso, o sacerdote passou, mãos e coração completamente fechados para o homem que estava diante dele. Um pouco depois que o sacerdote se foi, um levita também se deparou com um moribundo no caminho de volta para Jerusalém. E o levita era um homem bem educado e um especialista na lei. Por um momento, pensou em ajudar o homem que estava diante dele, pois ele sabia que a lei dava instruções claras para ajudar os necessitados. No entanto, ao ver o sangue se acumular ao seu redor e sentir o sol do meio-dia no caminho ainda longo a percorrer, ele fez vista grossa, passou para o outro lado e caminhou rapidamente adiante. O homem ferido estava deitado na areia, quase sem vida e completamente sozinho. A pouca consciência que lhe restava anunciava ao próprio coração: este é o meu fim. Mas de repente, outro homem começou a se aproximar, montado em seu asno, enquanto viajava em direção a Jericó. Ao contrário do sacerdote e do levita, ele não havia sido acolhido em Jerusalém, pois este homem não era judeu, mas samaritano. A multidão sentiu-se confrontada ao ouvir as últimas palavras de Jesus, pois os judeus detestavam os samaritanos e a mera menção de seu nome os incomodava. Imediatamente, eles passaram a fazer suposições horríveis, imaginando as coisas vis que o samaritano faria ao judeu espancado e indefeso, lançando comentários escarnecedores entre si. Enquanto as pessoas ao seu redor conversavam umas com as outras, o advogado ficou em silêncio. Não querendo perder uma única palavra de Jesus, ele se inclinou, confuso e curioso, acerca da direção que aquela história estava tomando. Quando Jesus começou a falar novamente, a multidão se calou, mais interessada do que nunca em ouvir o que aconteceria a seguir. Então Jesus continuou. Quando o samaritano avistou o judeu ferido, correu em sua direção e ajoelhou-se para ver se ainda estava vivo e ajudá-lo se fosse o caso. Ao se aproximar, notou que o homem que estava diante dele era judeu, membro do povo que o havia rejeitado em Jerusalém.
Mesmo assim, o samaritano teve piedade dele e, sem hesitar, começou a ajudar o moribundo. Ele tirou de sua bolsa um pouco de óleo e vinho que havia comprado durante suas viagens e os usou para limpar as feridas do homem. Depois rasgou parte de seu manto e o usou como atadura. Limpou a sujeira do rosto do homem e o vestiu com seu manto de reserva, o levantando e colocando sobre o seu animal em seguida. O samaritano caminhou por quilômetros e quilômetros, recebendo olhares repulsivos dos viajantes judeus ao passar por Jericó. Eventualmente, o samaritano encontrou uma pousada. Ele estava exausto e o homem também precisava desesperadamente de descanso para se recuperar. Então, o samaritano decidiu parar e ficar para a noite, esperando que ele não fosse afastado por causa de sua origem. Cuidadosa e gentilmente, ajudou o judeu a descer de seu burro e o levou para a pousada. Quando ele entrou, o estalajadeiro olhou com desdém, porque assim como muitos outros em Jericó, ele também era judeu. Mas o samaritano lhe explicou em senso de urgência que ele não estava procurando por problemas, apenas para um lugar para ficar, para cuidar do homem que havia sido atacado pelo bando de assaltantes. O estalajadeiro notou que o homem que foi ferido também era judeu e por isso permitiu que aquele visitante ficasse. Naquela noite, o samaritano cuidou do homem judeu, certificando de que suas feridas fossem devidamente limpas e cobertas e que a sujeira e a areia fossem lavadas de seus cortes e de seu rosto. Ele lhe deu comida e água para ajudá-la a recuperar suas forças e garantiu que o homem estivesse confortável para que pudesse ter uma boa noite de sono. O judeu ainda estava lutando para voltar à consciência plena e o pouco que ele podia ver estava obscurecido pelo inchaço em seus olhos. Como o samaritano fez tudo o que podia para ajudá-lo, ele podia compreender que alguém estava cuidando dele, mas não sabia quem era. Na manhã seguinte, o samaritano levantou-se cedo e desceu para falar com o estalajadeiro. Ele sabia que não era bem-vindo na cidade e precisava voltar à longa jornada que tinha pela frente. Ele quitou o custo da noite e disse ao estalajadeiro: "Trate esse homem como um convidado especial e deixe-o ficar aqui até que ele esteja bem o suficiente para partir. Cuide bem dele e ajude-o a se recuperar. Tome nota de quaisquer despesas extras que sejam necessárias para fazer isto, e quando eu voltar nas próximas semanas, eu irei acertar quaisquer custos adicionais que tenham surgido ao cuidar deste hóspede. Seja bom para com ele, para que sua saúde seja totalmente restaurada." O estalajadeiro o viu partir e, admirado com o que testemunhou, perguntou-se como o inimigo poderia amar o inimigo mais do que os próprios vizinhos dele, se importando mais profundamente do que um amigo. Ao fim daquela parábola, a multidão ficou totalmente cabisbaixa e emudecida, pois sabiam que as ações do samaritano eram mais gentis do que as deles jamais haviam sido. Jesus voltou-se para o advogado e lhe perguntou: "Qual destes 3 homens, o sacerdote, o levita e o samaritano, foi o que tratou o ferido como seu vizinho?" O advogado suspirou, pois sabia que a resposta era aquela que ele não queria admitir. Suave e comovidamente ele respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus sorriu, pois sabia que essa história tinha feito os homens e mulheres ao seu redor pensarem profundamente sobre quem eles viam como seu próximo e o que significava amá-los verdadeiramente. Então, com a mesma bondade e compaixão que o samaritano havia dado ao homem judeu, Jesus disse ao advogado: "Então é assim que se ama o próximo. Agora vá e faça o mesmo." Por meio da história do bom samaritano, somos convidados a entender o que significa amar o próximo verdadeiramente. O mundo em que vivemos
está repleto de hostilidade, julgamento, orgulho, competitividade e egoísmo, e essas coisas frequentemente nos impedem de tratar as pessoas ao nosso redor como próximos, no verdadeiro e justo sentido da palavra. Somos ensinados a reconhecer apenas aqueles que compartilham de nossas crenças e a ajudar apenas aqueles que podem nos dar algo em troca. No entanto, através dessa história, vemos o coração de Deus brilhar nas ações do samaritano. Seu coração sempre busca a bondade nos outros, ama sem restrições, dá tudo o que tem, mesmo quando não há nada em troca, e nunca esconde sua compaixão daqueles que precisam, não importa quem são e de onde vêm. Enquanto o sacerdote e o levita se concentravam em si mesmos, endurecendo seus corações para com o homem ferido, o samaritano escolhia abrir o dele, mesmo tendo de sacrificar parte do seu tempo para tal. Jesus usou esta história para desafiar o povo de Israel a olhar mais profundamente para as regras e leis que eles conheciam tão bem, mas raramente exerciam com integridade. Ele sabia que na prática estas leis eram diferentes e esperava que esta parábola os encorajasse a buscar real aplicação em suas vidas. Ele queria que eles fizessem isso para que pudessem experimentar a vida em sua santíssima plenitude. Uma vida rica em retidão e movida pela misericórdia, uma vida chamada a ser compassiva e conduzida por um legado de amor, disponível para exercer cuidado para com os outros. Por fim, uma vida que é vivida não a partir das instruções das leis em uma página, mas a partir das intenções do coração de Deus. Esta é a vida que Jesus deseja que vivamos. Assim como o samaritano enfrentou o preconceito cultural e a religiosidade em prol da justiça, Jesus nos convida a enfrentar as coisas em nossa própria vida que nos impedem de caminhar, conduzidos por Ele. Esta noite, ao adormecer, reflita sobre como você pode buscar o coração de Deus mais plenamente. Confie em seu Pai Celestial, que o ama a ponto de guiá-lo em seus encontros com as pessoas ao seu redor e te ajudar em cada passo em direção à santidade. Peça-lhe que lhe ensine a amar seu próximo como a si mesmo, mesmo aqueles que podem mais parecer inimigos e aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Permita que o amor de Deus quebre qualquer amargura ou preconceito que o impeçam de amar inteiramente, e ao fazê-lo, observe como seu coração se transforma e sua visão se amplia. Pois não há nada tão poderoso como o amor de Deus, que, assim como o samaritano fez com o homem judeu, nos quer fazer o bem e nos dá uma nova perspectiva. Esse amor pode nos transformar eternamente. Afinal, é assim, vivendo para Cristo e segundo Cristo, que a recebemos como herança.